Oi gente, eu sou Maria Ferreira do blog Impressões de Maria e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro Eu Tituba, Bruxa Negra de Salem e vou falar pra vocês porque esse é um livro tão bom e merece sua leitura. O livro foi publicado originalmente em francês no ano de 1986. A Maryse Condé, que é a autora do livro, ela nasceu em Guadalupe em 1937 e ela é professora de francês e de filologia na Universidade de Colômbia e ela é autora de mais de 20 livros de diversos gêneros. Essa é a primeira publicação dela que chega no Brasil. Chegou aqui com tradução da Natália Borges Polesso e foi publicado pelo selo Rosa dos Tempos, da editora Record. A história se passa no ano de 1692, começa inicialmente na Inglaterra e aqui temos uma narração em primeira pessoa pela Tituba. Ela começa contando que nasceu fruto de um estupro. A mãe dela foi estrupada durante essa travessia da Inglaterra para Barbados. Barbados é um país da América Central e aí a Tituba conta, né, como foi esse nascimento dela, uma forma bem impactante de começar o livro. E aí a Tituba também conta que ela viveu em Barbados, na fazenda de um senhor, até que um dia a mãe dela, né, traumatizada por conta disso, por conta do primeiro episódio de estupro que ela vivenciou, o senhor tenta abusar da mãe dela novamente, e a mãe dela se defende e acaba ferindo o senhor dela. E aí, por conta disso, ela é condenada a ser enforcada e a Tituba assiste a esse enforcamento. E aí, aos 7 anos, ela é órfã, não tem mais mãe, não tem pai, porque, né, estupro, homens brancos não assumem a paternidade, muito pelo contrário, eles veem as mulheres negras como propriedades e só como mulheres para reproduzirem e produzirem outras pessoas para serem escravizadas. Enfim. E aí, a partir dos 7 anos, a Tituba é essa menina órfã, e aí, por conta desse crime que a mãe dela cometeu, ela também é expulsa da fazenda, e aí ela fica vagando até que uma senhora chamada Mãe Yaya começa a cuidar dela, e aí a Mãe Yaya é uma mulher de muita sabedoria, uma senhora muito respeitada, porque ela é considerada uma feiticeira, alguém que entende das plantas e dos segredos da natureza, que cura as feridas e que oferece algum acalanto quando necessário. E aí, durante toda a estadia e vivência da Tituba com a mãe Yaya, ela aprende todos esses ensinamentos que a senhora passa para ela. Então ela aprende o segredo das plantas, ela aprende o segredo da natureza, então aprende sobre o mar, sobre o vento, as montanhas, até que essa fazenda é vendida e aí a Tituba fica sem ninguém. E aí ela arruma um lugar dela muito isolado da sociedade, e aí lá ela constrói uma cabana para ela e ela vive a sua vida sozinha, mas muito tranquila, nas condições em que ela viveu inicialmente. E aí se passam muitos anos, até que lá para uns 20 e poucos anos ela precisa sair de onde ela tá em busca de galinhas, e aí nisso ela encontra com outras pessoas escravizadas que se assustam assim no primeiro momento com ela, e aí ela fica muito sentida, né, porque por que as pessoas se assustam, o que é que as pessoas falam sobre ela. E aí nisso ela resolve ir mais vezes até onde tem mais pessoas, e numa dessas idas ela conhece o John Idien, que é um homem por quem ela se apaixona perdidamente a ponto de trocar a liberdade dela por esse homem. Porque esse homem é um homem escravizado, desses escravizados que puxa saco do senhor mesmo. E aí o John Idien faz com que ela deseje estar com ele. Para estar com ele ela tem que abrir mão da liberdade dela, e ela faz isso, o que, né, é uma decisão muito burra, ao meu ver. Você abandonar sua liberdade, mesmo você sendo uma mulher negra, que quer ser uma mulher negra numa sociedade do século XVII, mas você abandonar essa liberdade por conta de um homem escravizado que
que você vai ter em troca disso? E aí, por conta desse novo relacionamento, a vida da Tituba muda muito. E uma das mudanças é que ela sai de Barbados, onde ela morava, e se muda para Boston, porque ela foi vendida para um senhor que se muda para Boston. Ela vai construir a sua nova vida com muita saudade da sua terra natal. E ela vai construir essa nova vida em Boston, né, que é uma colônia das Américas, longe do seu país e com muita saudade. E uma dos ensinamentos que ela teve com a mãe Yaya foi em ter contato com os invisíveis, né, que são as pessoas mortas, mas isso é pro bem mesmo. E aí ela sempre manteve contato com a mãe dela, com o padrasto dela, que foi alguém que ela conheceu durante a estadia dela lá naquela primeira fazenda, também com a mãe Yaya, que faleceu. Essas são as pessoas que vão guiar ela nessa nova empreitada, nessas novas mudanças, que vão estar sempre com ela, aconselhando mesmo para que ela tome as melhores decisões na vida dela. Mas muita coisa acontece e é em Boston que a Tituba precisa tomar uma decisão que vai assombrar ela para sempre, porque e tem a ver com maternidade. É algo que desde quando ela tomou essa decisão, ela nunca mais pôde ficar sem pensar nisso e como seria a vida dela se ela não tivesse tomado essa decisão. Mas ela também sabia que se ela aceitasse continuar com aquilo, não teria nenhuma expectativa de felicidade. Então ela acredita que a decisão que ela tomou foi a melhor que ela poderia ter tomado. Seu novo dono, o homem que a levou para Boston, ele é um padre fervoroso, ele é uma figura opressiva, ele oprime as mulheres da família dele, a esposa, as filhas, tudo em nome de um Deus que ele acredita, tudo em nome da Bíblia. E aí ele queria muito ser padre de uma igreja. E aí a igreja que ele recebe para chefiar fica em Salem. E aí nisso eles se mudam de Boston para Salem, que é um pequeno vilarejo. E lá coisas sobrenaturais começam a acontecer. Primeiro que é um vilarejo que não tem muitos recursos, as pessoas já não se dão muito bem. E aí coisas sobrenaturais começam a acontecer. E aí nisso começa a questão da bruxaria. Muitas mulheres eram acusadas de praticarem bruxarias. E aí chega um momento que a Tituba também é acusada de praticar bruxaria. Primeiro porque ela é uma mulher negra. Depois, por todo o conhecimento que ela já tinha de dominar mesmo as plantas, de saber curar doenças, de dominar às vezes a natureza e também nisso de poder conversar com os invisíveis. E aí ela é acusada de bruxaria e naquela época o castigo era a forca, o enforcamento. E aí a Tituba fica um período de tempo presa, sem nenhuma expectativa mesmo de ser libertada, até que ela consegue ser libertada. Eu acho que algo muito interessante aqui nesse livro é que ele nos faz refletir sobre como a bruxaria, na verdade, era um recurso que os homens, né, que a sociedade, que a igreja também utilizava para fazer com que para criminalizar as mulheres pobres, as mulheres que não tinham muitas condições, as mulheres que às vezes fugiam do padrão, né, que faziam práticas suspeitas, mas que suspeitas para quem, na verdade? Suspeitas por quê? Às vezes cultuar a natureza era uma prática suspeita, ou então se reunir para conversar com as mulheres durante a noite era uma prática suspeita, mas como que iam se reunir durante o dia, por exemplo, sem levantar suspeitas da igreja ou dos homens que queriam dominar, que dominavam, na verdade, aquela sociedade da época. Enquanto eu fazia essa leitura, eu pensei muito em 3 outros livros que eu já li. O primeiro foi Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Primeiro porque aqui temos uma narrativa em primeira pessoa, de uma mulher negra escravizada, que conta a sua própria história em primeira pessoa, e é exatamente isso que a gente tem em Um Defeito de Cor. A Kane Dé também conta a história dela em primeira pessoa, uma mulher negra escravizada. E acho que outra coisa que assemelha essas duas personagens é que elas viajam muito durante a narrativa. E aqui a Tituba também, ela precisa se deslocar muito. Tem muitos deslocamentos durante a trajetória dela, a narrativa dela. Então ela está em Barbados, aí ela vai para Boston, aí ela vai para Salem e depois tem outras mudanças.
Enquanto que num Defeito de Cor, a Kendé também se desloca muito. Ela vem de África para o Brasil, aí ela tá em Salvador, ela vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro. Então acho que essa também é uma semelhança entre os dois livros. Além disso, também é uma narrativa sobre a condição da mulher negra escravizada. E eu acho essas semelhanças muito interessantes. E além disso, ambos os livros são romances históricos que nos dá a ideia da época em que eles se passaram. Então, no caso do Um Defeito de Cor, é um romance histórico do século XIX, da sociedade brasileira, da sociedade escravista brasileira. Enquanto Eu, Tituba, é um romance histórico sobre o século XVII, e aí traz uma realidade ali da América Central, de Barbados, que é próximo do Caribe. Outro livro que me fez pensar, que eu lembrei muito enquanto estava fazendo essa leitura, foi O Crime do Cais do Valongo, da Eliana Alves Cruz, porque por conta dessa questão dos invisíveis. Aqui no livro, a Tituba fala sobre os invisíveis, que é sobre essas pessoas mortas com quem ela tem contato, e não tem nada assim, não tem nada de assustador, é algo natural. Os invisíveis são pessoas mortas, mas são espíritos do bem e que estão ali rodeando para proteger, para guiar, para aconselhar. Enquanto também tem essa questão do sobrenatural no Crime do Cais do Valongo. Isso que o olho não vê, o olho humano não vê, mas que tá lá em espírito, protegendo e acompanhando sempre. E outro livro também que eu lembrei enquanto fazia essa leitura foi o livro Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que é um livro que fala sobre esse período da caça às bruxas na Europa. No caso é na Europa, aqui em Salem é na América Central, mas a dinâmica, na verdade, é a mesma, contra do patriarcado, da igreja, isso de criminalizar as mulheres e fazer com que as mulheres fossem presas e enforcadas como uma forma de dominação social mesmo. Então, essas são as 3 leituras que eu lembrei, e também pode servir de leitura complementar a Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem. E aí, por que eu gostei tanto de Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem? Primeiro porque nos permite conhecer a escravidão do século XVII, que aconteceu ali na América Central, e que é diferente, tem suas semelhanças sim, mas também tem suas particularidades. É diferente da escravidão que aconteceu aqui no Brasil, principalmente também porque muitas mulheres morriam enforcadas, acusadas de bruxaria, e isso acaba também mostrando porque que muitas mulheres foram presas injustamente, porque que muitas mulheres eram temidas, e aí o castigo delas era serem mortas, enforcadas. A história da Tituba é muito poderosa, a escrita da Maryse Condé é muito envolvente. A gente começa a ler e não quer mais largar o livro. Eu espero que mais pessoas tenham a oportunidade de ler essa história, se encantar com essa escrita também. E se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de curtir, de comentar aqui embaixo o que você achou, se você ficou com vontade de ler esse livro. Não esqueça de compartilhar para que esse vídeo chegue mais pessoas. E se você quiser comprar esse livro, por favor, compre com o meu link da Amazon, que está aqui na descrição. É isso, até o próximo vídeo.